Olá, tudo bem? Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre a importância da ação paterna e materna na educação dos filhos. Segundo o Espiritismo e segundo nós entendemos a respeito do Espiritismo, né? Bom, em primeiro lugar, o critério básico e excelente da educação é o amor. Os pais devem ter amor pelos filhos. E naturalmente eles já têm. Portanto, Deus, quando dispôs a família não é resultado apenas da evolução social, mas é efeito da evolução espiritual e da evolução natural da humanidade, né? Do ser que vai evoluindo. Então, surgiu a família. E a família é o ambiente que ele traz alguns elementos muito importantes, né, como pré-condição da educação. E a principal pré-condição é o amor. Existe naturalmente o amor dos pais para os filhos. Mas o que a gente observa é que algumas vezes os pais misturam suas imperfeições com esse amor e distorcem esse sentimento, esse conceito de educação, e às vezes usam violência, humilhação, e o amor não comporta isso, né? O amor é amor. Obviamente que muitas vezes você tem que impor limites, mas com respeito, né? E principalmente com conscientização do educando, né? E exemplificação de nós mesmos, que é que nós dermos aos filhos, aos educandos. Então, são condições importantes que, além da pré-condição natural do amor, é preciso que a gente construa esses conceitos superiores, né? O respeito. Você pode dar limites, mas principalmente conscientizando e, e exemplificar, né, o que você dá em termos de educação. Outra coisa fundamental é a noção de Deus. É muito importante que todos nós conheçamos, nos conscientizamos que existe Deus, um Pai acima de todos os pais. Se nós somos educadores dos nossos filhos imperfeitos, nós devemos apontar o modelo, Deus, Jesus, para que ele diga, esse é onde você deve se mirar, é a quem você deve se reportar quando tiver dúvida a respeito do seu comportamento e a quem você deve seguir. Eu sou um espírito imperfeito como você, né? Mas eu sou seu pai responsável nessa existência pela sua educação. Então é preciso que haja respeito entre nós e é preciso que haja amor também. Mas, fundamentalmente, o nosso exemplo, o nosso alvo, o nosso modelo é Deus e Jesus. É preciso também observar como vieram os nossos filhos de outras encarnações. Eles já trazem uma estrutura psicológica, habilidades, capacidades, defeitos, como todos nós temos, já construídos. Então você não vai construir a partir do zero, você não vai escrever numa folha em branco. Ele já traz algo construído, ou problemas, né? Ou melhor ainda, algo construído e problemas. Então essas são as pessoas que vêm aqui para a Terra, são esses espíritos, né? Então nós vamos encontrar nos nossos filhos exatamente isso, espíritos que já trouxeram uma bagagem do passado. Eles passam pela infância, naquele momento que eles ficam mais receptivos a nós, mas depois eles vão se revelando. E às vezes na própria infância a gente já vai observando algumas tendências naturais, que é preciso a gente ajudar a corrigir, se for o caso dos defeitos, e reforçar, se for, as potencialidades. Ou as potencialidades, né, que eu digo, das virtudes, do lado bom deles, a gente deve incentivar, né, e deve dar oportunidade que eles desenvolvam também dentro das nossas limitações. E educação pelo exemplo, né? Nós somos imperfeitos, mas
é importante que a gente não se acomode nessa ideia e deixe os nossos vícios soltos, nossos defeitos soltos. Né? A gente precisa conhecer, fazer um exercício de autoconhecimento, procurar superar as deficiências lá dentro da nossa alma, no nosso pensamento, no nosso sentimento e nas ações também. Ou seja, aperfeiçoar o todo, o nosso eu. E fazendo isso, quando a gente aconselhar, aí se a gente acompanha pelo exemplo, aquela ação educativa é muito mais efetiva, ela dá muito mais certo. E se a gente observar uma necessidade de correção do filho, a gente observa o defeito dele e também, como Jesus disse, tirai primeiro a trave que está no vosso olho e depois vereis como tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Isso se aplica também à relação dos pais com os filhos. Às vezes a gente pensa que só pessoas da mesma idade, né, da mesma faixa, adultos, não. Ela se aplica em todas as circunstâncias. Então é preciso que a gente veja se a gente não tem aquele defeito, que a gente quer ajudar a criança a superar, o jovem a superar, né? E se tiver, a gente procure tirar primeiro e depois aconselhar os filhos. A gente se esforce, né? Se a gente não conseguir de imediato superar aquele defeito, então você chama o filho e diz, olha, nós temos muitos defeitos, né? Eu observo que você tem esse defeito. Você não se intimida nem de confessar que tem também. Também eu tenho esse defeito, mas eu estou reconhecendo e me esforçando para superar. Por quê? Porque a persistência no erro traz consequências ruins, né? Então é preciso que a gente combata o erro que está em nós. Eu estou combatendo o meu com humildade, ou seja, você dá, você não tem condição de fazer um sermão moral em cima de um erro que você tem, né? Ou seja, ser mais forte na correção, não pode, tem condições. Então você tem que ser brando mesmo naquela correção, no conselho. Se você conseguir antes de mim, você vai ser mais feliz e eu também estou me esforçando. Né? Então, assim, deixar isso ou claramente explícito ou de maneira indireta. Né? Assim, você pode também anunciar o princípio de que todos estamos nos esforçando e quem conseguir chegar mais rápido à correção dos seus erros será mais feliz. Né? Então, estamos dando as mãos, todos nós, para a gente se corrigir e ir para frente. Conscientização de que tudo que fazemos tem consequência. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente quer corrigir os meninos no castigo. Isso, de fato, não educa mesmo. Só amedronta, intimida, frustra e não conscientiza. Né? Então a criança gosta de fazer alguma coisa errada, aí ele gosta, faz porque gosta, que acha bom. Um gosto negativo, ele ainda não experimentou a virtude, mas ele está condicionado àquilo ali. Então, o que acontece? Ele vai procurar fazer. Se ele vê que os pais colocam uma barreira e castigam, aí o que ele faz? Ele procura fazer na ausência dos pais, né? Escondido. Ou seja, é uma perda, na verdade, no processo educativo. Então, é importante que a gente, além de alertá-lo, né, ou de colocar limites, a gente o conscientize. Tudo que nós fazemos tem consequências. Então é importante a gente medir as consequências de tudo que a gente faz. Isso quanto ao espírito, né? A gente educar o comportamento, né? Porque a moralidade, o comportamento, tudo isso são padrões de desenvolvimento espiritual. E, obviamente, existe um padrão, né, as exigências de comportamentos sociais, mas existe, além dessas, as necessidades espirituais, né, de desprendimento dos bens materiais, que a sociedade não está nem aí, não está nem ligando para certos defeitos que a gente tem, né, certas paixões que a gente tem pelas coisas materiais, egoísmo, a pessoa às vezes é egoísta, e aquilo ali para a sociedade não tem problema nenhum. Mas espiritualmente a gente sabe que tem. Então a gente vai usar esses parâmetros, preparar o filho para viver em sociedade, né, para ele constituir uma família depois, para ele ser um profissional depois, e também para ele viver bem na dimensão espiritual,
né, que já vai fazendo bem a ele atualmente, ele já vai ficando feliz com a prática do bem, o amor, a paciência, a humildade, né, a brandura, tudo isso vai fazendo com que ele se torne um ser mais equilibrado. A fé em Deus, a oração, né, é a parte espiritual. E quando ele desencarnar, se ele cultivou essas duas vertentes de virtudes, ou seja, a virtude que a sociedade exige e a virtude que Deus exige, as duas, né, nós estamos aqui para aprender e para se preparar para o mundo espiritual. Então, aí a gente está fazendo o melhor por ele. Estamos dando a melhor herança para ele, ou seja, estamos amando. Segundo Platão, a melhor herança que um pai pode deixar ao filho é a educação. Educação no sentido de conhecimento intelectual, no sentido de bom comportamento, né, e de competência nas ações profissionais, no seu trabalho. Então, esse conjunto de melhorias no conhecimento, no comportamento, na ação profissional, né, no trabalho e no autoaperfeiçoamento constitui o que nós chamamos de educação integral. Então, essa educação é a que Platão se referia. Então, vamos dar essa herança aos nossos filhos. É a melhor que nós podemos dar. Grande abraço, que Deus nos abençoe.